E se você acordasse amanhã falando com um sotaque gringo de um país que você nunca nem sequer pisou na vida, com uma entonação de voz que não é a sua, de um jeito de falar diferente do seu. O pior de tudo é que você nem sequer perceberia que estaria falando de uma forma diferente, só as pessoas ao seu redor é que notariam. Isso não é roteiro de um filme, isso é real e tem nome. Cerca de 100 casos desses já ocorreram no mundo todo. É difícil, mas você poderia ser o premiado. Novo aqui, se inscreve. A gente tem dessas toda semana. Bora pro vídeo. Cara, assim, nos outros estados eu não sei, mas no Rio de Janeiro a única solução pro cara era ir embora, porque como todo mundo já sabe, né, o carioca, ele ouviu o sotaque gringo. Pá, gringo é mais caro! Mas voltando pro assunto, o caso mais famoso desse aconteceu lá em 1941, lá na Noruega, quando estava rolando a Segunda Guerra Mundial, e aconteceu com uma pobre mulher chamada Astrid. E isso ocorreu depois que um estilhaço de bomba acertou a cabeça dela. Ela sobreviveu, mas teve alguma coisa no cérebro dela que acabou mudando. Ela continuava falando norueguês, as mesmas palavras de sempre, só que o jeito e a entonação tinha virado outra coisa. Na verdade, por mais irônico que isso possa parecer, ela falava como os invasores alemães, os inimigos que naquele momento estavam ocupando seu país. Agora pensa só na situação dessa mulher. Guerra na rua, bombas caindo, e a vizinha de repente começa a falar igual ao soldado inimigo. O que podia acontecer de mal? O óbvio. Acharam que ela era uma espiã alemã. E o que aconteceu com ela depois disso? Ela foi isolada, perseguida e tratada como uma traidora. Sendo que em nenhum só sequer dia da sua vida ela teria pisado em território alemão. Nunca conviveu com alemães. O cérebro dela, digamos assim, mudou sozinho. E infelizmente ela teve que pagar um preço alto por algo que ela nunca sequer escolheu. Mas o que seria isso? Sim, isso tem nome. É chamado de síndrome do sotaque estrangeiro. E quase todo mundo entende errado quando ouve falar. A pessoa, ela não aprende uma nova língua, ela não começa a falar outro idioma. O que muda é somente o ritmo e a cadência das palavras. A melodia da fala muda completamente. Imagina assim, um maestro lá na orquestra. Os músicos vão continuar tocando a mesma música, só que o maestro perdeu o seu compasso. Aí então a melodia vai mudar sem trocar uma nota só sequer. É exatamente isso que acontece no cérebro. E isso pode vir de várias formas. Através de um AVC, por exemplo, uma pancada forte na cabeça e até uma enxaqueca intensa. E por que não uma cirurgia? Mas a parte mais louca de tudo é que a pessoa que está falando não nota que ela realmente mudou. Na sua cabeça ela continua falando da mesma forma com que sempre falou. Só quem vai perceber é o mundo lá fora se isso acontecer com você. Esse é um dos casos mais raros que a neurociência conhece. Tanto é raro que existe menos de 100 casos no mundo inteiro hoje. É claro que Astrid não foi a única que sofreu dessa síndrome. Mais próximo do nosso tempo agora, em 2010, nos Estados Unidos, uma mulher chamada Karen Butler vai ao dentista. Coisinha bem banal, né? A ideia seria arrancar um dente. O que acontece depois? Ela toma anestesia e dorme. E assim que ela acorda, ela vai começar a falar com sotaque britânico misturado com irlandês. É como se você fosse no dentista e tomasse uma anestesia, pegasse no sono e acordando falando hora pois. E o sotaque começou a fazer parte da personalidade dela. Ele nunca mais foi embora. Já em 2016, na Austrália, uma mulher que teve uma enxaqueca absurda, daquelas que derrubariam um elefante, deitou-se para descansar e quando levantou, ela estava falando com um sotaque francês. E ela nunca passou sequer um dia lá na França. E os médicos de todos esses casos sempre repetem a mesma coisa. A síndrome é real, só que a gente ainda não entende como é que ela acontece. Só que a coisa também começa a sair agora um pouco fora do controle. Tudo que eu falei até aqui, a ciência ela explica pelo menos em parte, mas tem casos em que vai além do sotaque estrangeiro, casos onde a pessoa vai começar a soltar frases em outro idioma, encaixando elas perfeitamente na frase que ela quer falar, sem ter conhecimento da língua ou vivência dela. Isso já vai ter outro nome: a xenoglasia. E olha que tem uma confusão que muita gente faz, misturando isso com a pessoa
falar em línguas. Mas falar em línguas são soltos, empolgados e fluentes, mas sem sentido nenhum, pois não é um idioma de verdade. E a xenoglosia, pelo contrário, a pessoa realmente está falando uma língua real, como latim ou japonês, por exemplo, aplicando a gramática de forma correta e jurando que nunca aprendeu nada sobre como usar essa gramática no tempo certo. E é aí que o assunto se divide em 3 caminhos, e cada um vai levar eles para um lugar diferente. O caminho 1, onde os médicos dizem que memórias escondidas, que a pessoa ouviu aquilo na infância, na TV, numa conversa de fundo, por exemplo, mas ela não gravou aquilo, mas o cérebro arquivou essa informação e no trauma ele trouxe à tona. E aqui não entraria nada sobrenatural com essa explicação. O caminho 2 já vai trazer para o lado espiritual. Para algumas pessoas, isso seria a prova de outras vidas, pois seria o espírito trazendo para o corpo línguas que ela falava em uma vida passada. Vão usar como argumentos também relatos bíblicos, como em Pentecoste, quando os discípulos começaram a pregar em vários idiomas diferentes para que pudessem ser entendidos por estrangeiros do mundo todo. Caminho 3, a dúvida. Mesmo com a explicação científica, há pesquisadores que dizem que a conta não fecha, pois tem casos onde a pessoa ela domina o idioma de tal forma que apenas uma memória esquecida não seria o suficiente para dar tal habilidade. E aí? Então, o que seria? A resposta, não sei. Se tá viajando junto comigo aqui pensando na possibilidade, deixa um like que ajuda demais o canal. A síndrome do sotaque é real e tem explicação científica. Você não aprende uma língua nova, o que muda é simplesmente a cadência e entonação das palavras e você acaba adquirindo o sotaque de uma terra estrangeira que você nunca sequer pisou. Mas aí quando a pessoa começa a falar em um outro idioma, a ciência já lava as mãos, porque não tem como explicar uma coisa dessas. E é exatamente isso que deixa a gente com margem para pensar e imaginar o que pode ser isso. E você, se acordasse amanhã falando com sotaque de outro país e ninguém acreditasse em você, que você tivesse mudado do nada, o que você faria? Me conta aqui nos comentários, deixa um like, se inscreve no canal para não perder nada nos próximos vídeos. Até a próxima semana.